Vamos verificar nesta aula as várias formas existentes quanto às restrições que o Estado pode fazer em relação à propriedade do particular. O direito de propriedade veio sofrendo transformações ao longo do tempo e evoluiu do sentido individual para o social, razão pela qual passou a ter restrições impostas pelo Estado. O motivo dessa mudança deve-se ao fato de se condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Daí se falar no princípio da função social da propriedade, que autoriza não só as obrigações de não fazer, como também as de permitir que se faça, e de acordo com o teor do artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, ainda se vê a obrigação de fazer, que consiste no adequado aproveitamento do solo urbano, como bem lembra Maria Silvia Zanella de Pietro. A propriedade no direito civil consiste no direito individual que confere ao seu titular os poderes de usar, gozar e dispor da coisa de forma absoluta. No entanto, para o direito administrativo, esses poderes não podem ser exercidos ilimitadamente, porque existem interesses públicos maiores que se sobrepõem aos interesses individuais. Assim, por exemplo, na condição de particular, uma pessoa não teria interesse em que a sua casa própria fosse desapropriada pelo Estado, a fim de que este construísse ali no local uma estrada, ou então alargasse a rua, ou ainda se utilizasse daquele imóvel para instalar uma escola pública. Isso porque o particular sabe bem as mazelas que vai ter de enfrentar para ser indenizado pelo valor correspondente à sua propriedade, agora em poder do Estado. E sabe também que, via de regra, provavelmente o valor arbitrado não é tão equivalente assim ao de mercado, embora haja a previsão da lei das desapropriações nesse sentido. Além de tudo, muitas vezes o particular tem que se valer das vias judiciais para discutir o valor, sendo que, para ele receber essa indenização, há todo um trâmite demorado. Só que, se por esta ótica podemos dizer que ninguém teria interesse em que o seu bem fosse desapropriado, por um outro lado, tendo em vista o interesse coletivo e o bem-estar social, o particular, como um membro da sociedade, teria indiretamente esse interesse. Por isso é que o direito da propriedade não se restringe somente ao direito privado, mas passa a constituir objeto do direito público e a se submeter ao regime jurídico derrogatório e exorbitante do direito comum. Já entramos aqui no âmbito do poder de polícia, porque através desse poder de polícia, como já tivemos oportunidade de ver, o Estado pode impor obrigações de não fazer e também de fazer, quando impõe o dever de utilizar uma propriedade, tendo em vista a sua função social. Aliás, é justamente o fundamento da função social da propriedade que estabelece limites ao seu livre uso e gozo pelo particular, no sentido de que, ou este lhe dá utilidade, concorrendo para o bem comum, ou então essa propriedade não se justifica. Se formos buscar na Constituição Federal os dispositivos relativos ao tema, veremos sobretudo duas normas que aparentemente sugerem uma contradição, mas que, antes de mais nada, revelam mesmo uma complementaridade. Vamos ver o que estabelece o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal. Acompanhe a leitura. É garantido o direito de propriedade. Pela leitura clara desse artigo, vê-se que o direito de propriedade está constitucionalmente garantido. Em contrapartida, logo em seguida, no mesmo artigo 5º da Constituição Federal, o inciso 23, que menciona o seguinte: a propriedade atenderá à sua função social. Logo, conjugando esses dois incisos, poderemos extrair que o direito à propriedade é garantido, mas ficará condicionado ao atendimento da função social. Também veremos que há na Constituição disposições específicas a respeito da propriedade urbana.
Nesse sentido, o artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal, que estabelece o seguinte: a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. E ainda em relação à propriedade urbana, o parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal faculta ao município, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, que exija do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, porque, caso não o faça, estará sujeito às sanções ali previstas. Da mesma forma, a Constituição Federal também estabelece à propriedade rural restrições decorrentes do interesse público, que novamente justificam a observação da função social da propriedade. Vejam a esse respeito o que dispõe o artigo 186 da Constituição Federal, que impõe exigências ao uso da propriedade rural. Isso é tão importante que, se a propriedade não cumpre a sua função social, ficará sujeita à desapropriação para fins de reforma agrária, de acordo com o artigo 184 do texto constitucional. Todas essas normas trazem claramente uma restrição ao uso da propriedade. Daí vem uma pergunta: e quais são as formas existentes que possibilitam ao Estado intervir na propriedade privada, estabelecendo essas restrições? Existem as seguintes modalidades. Nós temos as limitações administrativas, a ocupação temporária, a requisição administrativa, o tombamento, a servidão e a desapropriação. Começaremos pelas limitações administrativas. Limitação administrativa é uma medida imposta no âmbito do direito administrativo para que a administração pública, tendo em vista o interesse público, possa estabelecer restrições ao domínio do particular, através do poder de polícia. É, portanto, uma forma pela qual o Estado intervém na propriedade e nas atividades particulares sob o argumento da supremacia do interesse público sobre o particular. Pela definição trazida por Maria Silvia Zanella de Pietro, as limitações administrativas consistem em medidas de caráter geral previstas em lei com fundamento no poder de polícia do Estado, gerando para os proprietários obrigações positivas ou negativas, com o fim de condicionar o exercício do direito de propriedade ao bem-estar social. Sabem quando pode ocorrer essa limitação? O poder público a impõe, por exemplo, quando estabelece a adoção de normas técnicas para a construção de um imóvel, a fim de preservar a segurança e a salubridade pública. Também se trata de limitação administrativa à proibição de desmatamento de floresta de uma parte da área da propriedade rural, visando a preservação do meio ambiente. Ou então, um outro exemplo também mencionado na doutrina, é aquele em que o Estado restringe a altura dos edifícios até tantos metros por motivo de estética ou de segurança. Seguindo o mesmo esquema das outras aulas, e para ficar mais fácil a compreensão, sugiro que, a partir da leitura desse conceito formulado, vocês possam extrair os principais tópicos lá contidos. E podemos sintetizá-los da seguinte maneira. Primeiro, são regras de caráter geral, ou seja, as normas referentes às limitações devem estar previstas em lei e, portanto, são dirigidas à propriedade de forma indeterminada e sempre em benefício do interesse público genérico e abstrato, como a proteção do meio ambiente, a segurança, a estética, a tutela do patrimônio histórico e artístico. Segundo, representam um poder de polícia do Estado. Por isso, a administração pública pode impor unilateralmente as condições, nos termos da lei, porque tem o poder de agir de forma imperativa.
A regra é a de que o particular não pode buscar impedir a incidência da limitação sobre o seu imóvel, nem na via administrativa e nem na via judicial, porque a administração pública age em função do princípio da supremacia do interesse público. Assim, a administração pública, quando impõe tais limitações, estas limitações só se justificam se forem medidas razoáveis de condicionamento ao uso da propriedade, visando sempre, mais uma vez reforçando, o bem-estar da coletividade. Terceiro, não dão direito à indenização. Esta aqui é a regra geral. Somente se o ato da administração pública que impõe a limitação estiver viciado, ou seja, contiver uma ilegalidade, é que aí o particular poderá pleitear indenização. No mais das vezes, como se trata de condições inerentes ao direito de propriedade, o particular não terá fundamento para pedir indenização. Quarto, na maioria das vezes, essas limitações impõem ao particular uma obrigação de não fazer. A limitação administrativa corresponde a uma obrigação de abstenção do particular, quer dizer, a um dever de não fazer por parte dele. Mas isso não quer dizer que sempre lhe será imposta uma obrigação de não fazer, porque em alguns casos o particular também terá o dever de cumprir obrigação de fazer, quando, por exemplo, é imposto a ele que tem que demolir uma edificação que, segundo foi constatado pela administração pública, ameaça ruir, o que pode, evidentemente, causar danos à coletividade. Aí sim ele terá a obrigação de fazer. Quinto, o exercício do direito de propriedade fica limitado ao bem-estar social. Este é o principal fundamento, na verdade, para todas as modalidades de restrição do Estado sobre a propriedade privada. Muito bem, vistos os pontos essenciais da limitação administrativa, vamos agora verificar a servidão. Vocês devem se lembrar do Instituto da Servidão, que estudam lá no Direito Civil. Pois bem, a servidão administrativa guarda, evidentemente, semelhanças com aquela abordada no direito privado, mas dela se distingue. Há semelhanças porque ambas têm a natureza de direito real sobre coisa alheia, bem como ambas indicam uma situação na qual há sujeição da coisa serviente em relação à coisa dominante, em função de uma utilidade que a coisa serviente proporciona à coisa dominante. Além disso, tanto a servidão do direito privado quanto a servidão administrativa são regidas pelos princípios da perpetuidade, da indivisibilidade, do uso moderado, e a servidão não se presume. No entanto, a doutrina aponta entre ambas várias diferenças. A principal delas, para alguns, seria com relação à coisa dominante, que é o próprio serviço público. Ele é que justifica a instituição da servidão administrativa. Assim, a servidão administrativa é uma prerrogativa da administração pública, que age com o poder de império, impondo um ônus real de uso sobre determinado bem particular para possibilitar a realização de serviços públicos. Vejam, a propriedade se mantém nas mãos do particular, ela não é tirada desse particular, mas simplesmente ela fica onerada com o uso público determinado pelo Estado. Vamos novamente nos reportar ao conceito que é formulado por Maria Silvia Zanella de Pietro para verificarmos o Instituto da Servidão. Segundo a autora, servidão administrativa é o direito real de gozo de natureza pública instituído sobre imóvel de propriedade alheia com base em lei por entidade pública ou por seus delegados em favor de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. Também a partir desse conceito da autora, podem ser extraídas algumas regras que ajudam a identificar o instituto sobre o qual estamos tratando. Primeira regra, trata-se de direito real de gozo, mas, no nosso caso, de natureza pública. Segundo,
A coisa serviente é o imóvel de propriedade alheia. Terceiro ponto. A coisa dominante é um serviço público ou um bem afetado a uma utilidade pública. Quarto item. O poder público é que é o titular do direito real. Quinto. Decorre esta servidão de exigência de autorização legal. E sexto ponto, tem finalidade pública. Como é que pode ser instituída uma servidão administrativa? Ela pode ser instituída por três maneiras. Primeira, pode-se dar a servidão administrativa através de lei. Segundo, ela pode ser instituída mediante acordo, que para ter validade deve vir precedido de um ato declaratório de utilidade pública, à semelhança daquele que é o decreto expropriatório. E terceiro, ela pode ser instituída por sentença judicial, tal como ocorre na desapropriação, ou seja, sempre que não houver acordo entre as partes. Outra questão referente ao tema. É cabível a indenização ao proprietário do prédio serviente? E a resposta é: depende. Temos que distinguir duas situações. A primeira delas seria quando a servidão é instituída por lei. Aqui não vai caber indenização, diante da generalidade da norma que atinge toda uma coletividade de imóveis que se encontram na mesma situação. É o caso, por exemplo, de um vizinho de prédio tombado pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Ele não pode utilizar o seu próprio imóvel como quiser, no sentido de que está proibido de fazer qualquer construção que impeça ou reduza a visibilidade do bem tombado. E ele tem o dever de respeitar esse bem tombado. Não há que se falar em indenização, obviamente, a esse particular. A segunda situação é aquela que decorre de contrato ou de decisão judicial, recaindo sobre imóveis determinados. Nessas hipóteses, é cabível a indenização, já que os proprietários sofrem prejuízo em prol da coletividade, como, por exemplo, ocorre no caso de servidão de energia elétrica, em que o proprietário do imóvel terá que demonstrar o efetivo prejuízo. A administração, portanto, onera diretamente determinados imóveis particulares com uma serventia pública. Existem várias modalidades de servidão e algumas já devem até ser conhecidas por vocês. Às vezes nós passamos por elas e nem nos damos conta de que ali há uma servidão administrativa. Como bem menciona Maria Silvia Zanella de Pietro, elas podem ser identificadas da seguinte forma. Existe a servidão de energia elétrica. Aqui há a obrigação do particular de suportar a passagem de fios de energia elétrica sobre as suas propriedades, como serviço público, porque onera diretamente os imóveis particulares com uma serventia pública. Outro caso, a servidão de aqueduto. É o direito conferido à administração pública de canalizar as águas pelo prédio de terceiro. Outro exemplo ainda, servidão instituída sobre prédios vizinhos de obras ou imóvel pertencente ao patrimônio histórico e artístico nacional, como mencionamos há pouco. Isso porque se quer evitar que uma construção mais alta, por exemplo, possa impedir ou reduzir a visibilidade do imóvel tombado. Mais um exemplo, servidão ao redor de aeródromos e heliportos. Nesses casos, os proprietários de construções ou de instalações vizinhas aos terrenos destinados às manobras dos aviões ficam impedidos de edificar, se assim ficar demonstrado que a sua edificação, a sua construção vai interferir nesse serviço. Quais são as diferenças entre a limitação administrativa e a servidão? A doutrina aponta, sobretudo, o fato de que na limitação administrativa, como dissemos, a restrição recai sobre um imóvel em benefício de interesse público genérico e abstrato, ao passo que a servidão se configura quando, em relação ao prédio dominante, existe um interesse público que justifique a restrição. Vale lembrar que na servidão existem dois polos,
o dominante e o serviente, sendo que este último, ou seja, o serviente, presta utilidade ao dominante. E o proprietário do bem serviente perde a exclusividade dos poderes que exercia sobre o imóvel de sua propriedade para o dominante. Muito bem, passemos agora a outra forma de restrição do Estado sobre a propriedade privada, que é a ocupação temporária. A ocupação temporária aparece em algumas das leis no âmbito do direito administrativo. É comum haver ocupação temporária de terreno vizinho ao imóvel desapropriado, como uma complementação à efetivação dessa desapropriação. Também é possível haver ocupação temporária no caso de concessão de serviços públicos, quando houver a extinção da concessão, já que a própria lei que regula esse instituto expressamente autoriza a ocupação das instalações e a utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis em nome da continuidade dos serviços públicos. E ainda no mesmo sentido, a lei de licitações também prevê a possibilidade de ocupação temporária dos bens, móveis, imóveis, do pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, quando for necessário acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, assim como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Isso se justifica apenas para os casos de serviços essenciais, cuja eventual paralisação pudesse gerar um prejuízo ao interesse público. Por fim, mencionando os textos que autorizam a utilização da ocupação temporária, existe na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 25, o caso de ocupação temporária quando houver iminente perigo público. Nessa hipótese, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, o conceito de ocupação temporária pode ser assim definido. Vamos verificar. Ocupação temporária é a forma de limitação do Estado à propriedade privada que se caracteriza pela utilização transitória, gratuita ou remunerada, de imóvel de propriedade particular para fins de interesse público. Vale ainda lembrar que a ocupação temporária não implica, de modo algum, a perda da propriedade pelo particular, mas apenas, como o próprio nome diz, se refere a uma ocupação de caráter transitório que permite que terceiros se utilizem do imóvel do particular. Outro instituto referente à restrição feita pelo poder público à propriedade privada é a requisição administrativa. Vamos nos valer da conceituação de Eli Lopes Meireles, para quem a requisição administrativa é a utilização coativa de bens ou serviços particulares pelo poder público por ato de execução imediata e direta da autoridade requisitante e indenização ulterior para atendimento de necessidades coletivas urgentes e transitórias. Muito bem, por ser ato de urgência, não precisa de intervenção prévia do Poder Judiciário, até porque é sempre um ato de império do poder público. Portanto, é um ato autoexecutório, além de discricionário, mas condicionado à existência de perigo público iminente. Para ficar mais fácil, imaginem que o prédio vizinho esteja em chamas. O corpo de bombeiros, ao ser acionado, tendo dificuldade no acesso a esse prédio, pode ter que se valer da requisição do imóvel para poder cumprir o seu objetivo, ou seja, ele se utiliza deste imóvel para poder atingir o imóvel vizinho. Então, ele entra nesta propriedade, é obrigado a quebrar os vidros desse imóvel para fazer com que a sua mangueira chegue até o local que está em chamas e possa, assim, controlar o fogo. Terminado o serviço, ele recolhe todo o seu material e devolve este imóvel ao particular.
Muito bem, e o prejuízo que o proprietário teve em razão dos vidros que foram quebrados? Ele vai ter que arcar com esse prejuízo? A resposta é não, porque o próprio inciso 25 do artigo 5º da Constituição Federal ressalva que é assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior. Logo, uma vez havendo dano no imóvel, em razão de requisição, no caso de iminente perigo público, será possível a indenização por parte do poder público. Ainda como bem adverte Maria Silvia Zanella de Pietro, quando a requisição recai sobre bem imóvel, ela se confunde com a ocupação temporária. E quando recai sobre bens móveis, muitas vezes ela se assemelha à desapropriação. Só que, na requisição, a indenização é sempre posterior, ao passo que na desapropriação ela é sempre prévia. Vamos agora verificar o Instituto do Tombamento. Que vem a ser o tombamento. O tombamento é um instituto que tem por objeto a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, que constituem o patrimônio cultural como um todo. Trata-se de uma restrição parcial ao bem tombado, de acordo com a lei que o disciplina, e por isso, em regra, ele não dá direito à indenização. É tão importante que a tutela desses interesses está expressa em vários dispositivos da Constituição Federal. Sugiro que peguem a Constituição e leiam depois, com bastante atenção, o artigo 216 e respectivos parágrafos. É importante para a compreensão desse tema de que tratamos agora. Através do tombamento de um bem, porque foi considerado seu valor histórico ou artístico, o Estado visa protegê-lo para que sejam conservadas as suas características e para que o seu proprietário as respeite, sem modificá-las, a menos que autorizado pelo próprio poder público. Vocês já devem ter visto, pelo menos em noticiário, vários imóveis na cidade de Ouro Preto ou na cidade de Paraty que são tombados devido à sua importância histórica e cultural. Isso para citar alguns exemplos. Sabiam que pode haver também o tombamento até de um bairro? Na cidade de São Paulo, só para mencionar um exemplo, o bairro do Pacaembu é um bairro tombado, de forma que os proprietários dos imóveis que estão dentro daquele perímetro tombado não podem ali construir edifícios e nem lhes dar nenhuma utilidade comercial. E o que é o tombamento? Mais uma vez, de acordo com os ensinamentos de Maria Silvia Zanella de Pietro, o tombamento pode ser definido como o procedimento administrativo pelo qual o poder público sujeita a restrições parciais os bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por seu excepcional valor arqueológico ou etnológico, bibliográfico ou artístico. O tombamento pode se dar através de procedimento voluntário, quando o próprio dono da coisa o solicitar ao órgão técnico competente, ou compulsório, quer dizer, obrigatório, quando feito por iniciativa do poder público, ainda que contra a vontade do proprietário. Uma vez realizado o tombamento, o proprietário fica limitado a várias imposições do poder público, no sentido de que para ele resultam obrigações de fazer, de não fazer e de suportar. O proprietário deve sempre preservar o bem, fazendo as obras necessárias para tanto. Se quiser vendê-lo, terá que assegurar o direito de preferência da União, Estados e municípios, sob pena de nulidade do ato. Além disso, o proprietário não pode demolir ou destruir o patrimônio tombado, nem pintá-lo ou restaurá-lo sem prévia autorização do poder público. Em relação à obrigação de suportar, o proprietário tem que se submeter à fiscalização do bem pelo órgão competente, sob pena de multa em caso de descumprimento. Mas não é somente o proprietário do bem que sofre restrições. O tombamento traz consequências também aos vizinhos da propriedade tombada, como mencionamos há pouco,
porque a estes é imposta a chamada servidão administrativa. Essa servidão impõe aos proprietários dos prédios vizinhos, denominados servientes, a obrigação de não fazer, tendo em vista que eles não podem construir nada que reduza ou que impeça a visibilidade da coisa tombada. Finalmente, agora, passaremos ao Instituto da Desapropriação. Se vocês prestarem atenção nas provas anteriores da OAB, vão notar que, especificamente sobre esse tema, há uma infinidade de questões. Por isso, reforcem bem o estudo na matéria. E volto a insistir em um ponto. Sempre leiam as leis relativas ao tema e que são aqui citadas, porque muitas vezes as perguntas que são feitas são extraídas do próprio texto legal ou do próprio texto constitucional. Para melhor acompanharem a aula, tenham por perto agora a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, porque as leis que dispõem sobre os tipos de desapropriação podem ser encontrados no CPC. O que vem a ser desapropriação? De acordo com Maria Silvia Zanello de Pietro, a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. Decodificando esse conceito, ou seja, analisando em partes esse conceito, podemos fazer as seguintes questões. Primeiro, quem é que é o sujeito ativo da desapropriação? Ou melhor, quem é que pode promover a desapropriação? Conforme mencionado, o poder público e seus delegados. Segundo, quem é o sujeito passivo da desapropriação? É o proprietário do bem, que vai ficar despojado desse bem. Terceiro, quais são os pressupostos que justificam a desapropriação? Nós verificamos que são 3 os pressupostos: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. E quarto, em regra, existe a justa indenização ao proprietário do bem, como uma reposição do seu patrimônio. E eu digo em regra porque, como nós veremos já de início, há um caso previsto na Constituição Federal que justifica a retomada do bem sem direito à indenização ao expropriado. Lembrem-se sempre que a desapropriação é uma forma originária de aquisição da propriedade. A consequência disso é que não importa saber quem é o proprietário do bem, porque a administração pública pode promover a desapropriação mesmo que ela não tenha conhecimento de quem seja esse proprietário ou onde ele possa ser localizado, encontrado. Isso só vai ser importante na hora de levantar o valor da indenização, porque aí sim o proprietário terá que fazer prova do domínio do bem. Existem na Constituição Federal de 88 diferentes modalidades de desapropriação. Primeiramente, nós temos a chamada desapropriação ordinária, que é prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, e sobre a qual falaremos com mais detalhes logo adiante. Além da desapropriação ordinária, prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, existem também 3 outras hipóteses de desapropriação, mas com caráter de sanção. Quais são essas outras hipóteses? São elas: a desapropriação da propriedade urbana, a desapropriação da propriedade rural e a desapropriação de glebas em que sejam cultivadas ilegalmente plantas psicotrópicas. A primeira dessas formas se refere ao descumprimento da função social da propriedade urbana, que é expressa lá no artigo 182 da Constituição Federal. Essa modalidade de desapropriação está regulamentada pelo Estatuto da Cidade, que é a Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, a qual estabelece diretrizes gerais da política urbana.
vocês vão ter uma aula específica sobre o Estatuto da Cidade. Em linhas gerais, podemos dizer o seguinte dessa modalidade de desapropriação. Quem tem a competência para desapropriar, nesse caso, é exclusivamente o município. E para isso depende da existência de um plano diretor que defina as exigências fundamentais de ordenação da cidade, de acordo com o que dispõe o artigo 182, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Uma pergunta: todas as cidades são obrigadas a ter um plano diretor? Não. A Constituição Federal prevê que apenas aquelas que contenham mais de 20 mil habitantes é que têm a necessidade de conter o plano diretor. E para que serve esse plano diretor? Em linhas gerais, para tentar ordenar a cidade, impondo uma delimitação de áreas onde, por exemplo, só terá residência, ou delimitar um espaço onde vai haver residência e comércio, as chamadas zonas mistas, ou ainda delimitar uma área em que vão ser apenas indústrias. Então, com a finalidade de atender à função social da propriedade urbana, o município pode editar uma lei específica para a área incluída no plano diretor, prevendo o parcelamento, a edificação ou utilização compulsórios do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, a ser exigido do proprietário do imóvel. Uma vez constatada pelas autoridades municipais essa subutilização ou não utilização do imóvel em zona urbana, o proprietário vai ser notificado para que cumpra a obrigação imposta pelo poder público. Recebida a notificação, ele tem um prazo para apresentar às autoridades municipais um projeto para aproveitamento da área. Se o proprietário desatender a notificação e também os prazos estipulados no Estatuto da Cidade, o município pode, então, aplicar o IPTU progressivo no tempo, elevando a alíquota desse imposto por, no máximo, 5 anos, ou até que seja atendida a sua determinação. E se, passados esses 5 anos, o proprietário, mesmo assim, não atender aquilo que o Poder Municipal determinou, o que acontece? Nesse caso, se o proprietário não cumpriu a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização da propriedade, o município poderá desapropriar este imóvel. E sabem como se dá a justa indenização neste caso? Não é com pagamento em dinheiro, como prevê a modalidade de desapropriação ordinária. Aqui, nesse caso, o pagamento será realizado em títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Isto também está disposto nesses artigos que nós mencionamos na Constituição Federal. A segunda modalidade de desapropriação é aquela referente à desapropriação da propriedade rural, também tida como desapropriação com caráter de sanção, que vem inserida no artigo 184 da Constituição Federal. Quem é que pode desapropriar quando ocorrer o descumprimento da função social da propriedade rural? Aqui, a competência é exclusiva da União, porque se destina à reforma agrária. Tem-se como atendimento da função social da propriedade os casos previstos no artigo 186 da Constituição Federal. Para gravarem melhor, vamos acompanhar a leitura aí na tela. Artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos. 1. Aproveitamento racional e adequado. 2. Utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 3. Observância das disposições que regulam as relações de trabalho. E 4. Exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Outra questão muito importante a respeito dessa modalidade de desapropriação é que não poderá incidir
sobre a pequena e média propriedade rural, desde que o seu proprietário não possua outra, e nem pode também incidir sobre a propriedade produtiva, conforme determina o artigo 185 da Constituição Federal. Uma vez determinada a desapropriação para fins de reforma agrária, como é que vai se dar o pagamento? Ou seja, como é que vai se dar a indenização? Esta indenização vai se dar em títulos da dívida agrária, resgatáveis em até 20 anos, de acordo com a Constituição Federal. E ainda, no que se refere à nossa terceira e última forma de desapropriação, como sanção, temos aquela efetuada sobre glebas de terra em que sejam cultivadas plantas psicotrópicas. Isso vem previsto no artigo 243 da Constituição Federal. O que se quer evitar aqui? O que se quer evitar é o tráfico ilícito de drogas e, portanto, só com autorização do Ministério da Saúde é que se pode cultivar determinadas plantas para fins medicinais ou para fins de pesquisa. Verificado pelo poder público que em determinada gleba de terra existe o cultivo ilegal de plantas, aí sim o poder público pode desapropriar ou, como a própria Constituição Federal menciona, ele pode expropriar essas terras. E a indenização? Como é que ela vai se dar? Nesse caso, o proprietário ficará mesmo a ver navios, ou seja, ele não fará jus a nenhuma indenização. Trata-se aqui de um verdadeiro confisco pelo poder público, que se justifica diante da repressão ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Muito bem, fora essas três modalidades, que são uma espécie de sanção ao proprietário que não cumpre o que lhe é exigido por lei, temos a desapropriação ordinária, mencionada inicialmente, que se fundamenta no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Ele estabelece o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Com isso, já podemos inferir que os casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social estão pré-determinados na lei. E só quando autorizada por esta é que a administração pública vai poder agir. Por isso, não fica a critério da administração pública essa definição. Quer dizer, ela não é discricionária, mas a lei enumera taxativamente esses casos. Quem pode promover a desapropriação? Ou seja, quem é que pode ser o sujeito ativo da desapropriação? Existe um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 3365 de 1941, que vocês devem encontrar no Código de Processo Civil, e que menciona o seguinte: podem promover a desapropriação a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e os territórios. E o sujeito passivo da desapropriação? Quem vem a ser? O sujeito passivo é o chamado expropriado e pode ser pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Esperem um minutinho. Se pode ser sujeito passivo uma pessoa pública, quer dizer que, por exemplo, a União vai poder desapropriar um bem pertencente ao Estado ou um bem pertencente ao município? E a resposta é sim. Nos termos do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto-Lei 3365 de 1941, vai estar legitimado a promover a desapropriação desses outros entes políticos. Vejam, sempre vai da entidade política maior para a entidade política menor. Por isso é que a União pode desapropriar, por exemplo, bens dos estados e dos municípios. Os estados, por sua vez, podem desapropriar os bens dos municípios, mas nunca vai poder se dar o inverso. E qual é o objeto da desapropriação? Ou seja, o que é que pode ser desapropriado? O artigo 2º desse Decreto-Lei 3365 de 41 menciona que todos os bens podem ser objeto de desapropriação.
E aí se incluem as coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, públicas ou privadas. Até mesmo se incluem o espaço aéreo e o subsolo como objeto de desapropriação. Muito bem, uma vez delineados esses pontos, vamos ver agora como é que se dá o procedimento da desapropriação. Para isso, tem um quadro que vai ser inserido na tela para a gente poder visualizar melhor. O procedimento da desapropriação se dá em duas fases. Temos a fase declaratória e a fase executória. Esta fase executória, por sua vez, se subdivide em fase administrativa e fase judicial. Na fase declaratória, a administração pública declara de utilidade pública ou de interesse social determinado bem. E como é que ocorre essa declaração? Essa declaração é feita pelo chefe do Poder Executivo, por um decreto ou pelo Poder Legislativo através de lei. Esse ato declaratório, que é publicado no Diário Oficial, deve indicar a descrição do bem, o sujeito passivo, o fundamento legal e a destinação específica a ser dada a esse bem. E sabem qual é a consequência dessa primeira fase, que é a fase declaratória? É que, uma vez publicada no Diário Oficial, ela já produz alguns efeitos importantes, tais como, primeiro deles, desde logo, vai submeter o bem à força expropriatória. Quer dizer, apesar dessa declaração não ser ainda suficiente para transferir o bem definitivamente ao patrimônio público, ela já deixa o proprietário, ou melhor, ela já deixa o proprietário avisado de que deverá se sujeitar aos atos administrativos e judiciais necessários à concretização da medida. Segundo ponto importante, esse ato declaratório também já fixa o estado do bem, mencionando a área a ser desapropriada, as suas condições, quais as benfeitorias que já existiam no imóvel. Isso é necessário porque o estado em que o bem se encontra é aquele que vai ser levado em conta para fins de indenização. Sugiro também que vocês leiam o artigo 26, parágrafo 1º, aquele decreto-lei de desapropriação, que menciona quais as benfeitorias serão indenizadas se feitas após a expedição dessa declaração. Terceira consequência importante, também permite à administração pública o direito de entrar no imóvel, seja para realizar inspeções, para medir esse imóvel, enfim, mas claro que sem excesso ou abuso de poder. Quarto ponto importante, a partir da publicação do ato declaratório no Diário Oficial, dá-se o início do prazo de caducidade dessa declaração. Isso quer dizer o seguinte, que o ato declaratório não vai vigorar para sempre. Existe um prazo para que o poder público possa, de fato, promover a desapropriação. Senão, esse ato administrativo, esse ato declaratório, vai caducar. Assim, uma vez publicado o ato declaratório no Diário Oficial, a administração, se for o caso de desapropriação por utilidade pública, nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei 3365 de 41, terá um prazo de 5 anos para promovê-la. Ao passo que, se tratar de desapropriação por interesse social, conforme dispõe o artigo 3º do Decreto-Lei, ou melhor, da Lei 4.132 de 1962, a declaração vai caducar em 2 anos. Muito bem, tratamos até agora da primeira fase, que é a fase declaratória. Vamos ver em seguida o que ocorre na fase executória, ou seja, quando o poder público promove a desapropriação de fato e só assim integra o bem no seu patrimônio. A fase executória, como vimos, se divide em duas. Ela pode ser administrativa ou judicial. Na fase administrativa, o poder público propõe o valor da indenização que, se aceito pelo proprietário do bem, ou seja, se este ficar satisfeito com a quantia oferecida pelo poder público, então ambos farão um acordo e se encerra aí. No entanto, se não houver esse acordo,
segue-se para a fase judicial, que normalmente é o que ocorre na prática. É importante ressaltar que no decorrer do processo judicial, o Poder Judiciário não pode avaliar o mérito do ato. Ou seja, ainda que o particular questione que não se trata de caso de interesse social ou de utilidade pública, conforme alegado lá pela administração, não cabe ao juiz se manifestar sobre isso, porque esta é uma matéria discricionária da administração pública. Então, de acordo com o artigo 20 do Decreto-Lei 3365 de 41, somente vão ser discutidas duas questões: as questões referentes ao preço ou ao vício processual. Quanto à indenização na desapropriação ordinária, de acordo com o que vimos no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, ela deve ser prévia, justa e em dinheiro. Na realidade, a indenização nada mais é do que a recomposição do patrimônio do particular, que foi passado agora para as mãos do poder público. E é por isso que ela deve ser equilibrada. Com exceção da desapropriação prevista lá no artigo 243 da Constituição Federal, que é aquela promovida sobre as glebas de terra em que são cultivadas plantas psicotrópicas e que não prevê nenhuma indenização ao proprietário, todas as demais modalidades dependem da apuração do valor do bem de forma a recompô-lo. E o que deve ser incluído no cálculo da indenização? De uma forma sucinta, devem ser incluídas na indenização as seguintes verbas. Primeiro, o valor do bem expropriado, incluindo todas as benfeitorias que já existiam no imóvel antes do ato declaratório. Segundo, os lucros cessantes e os danos emergentes. Terceiro, os juros compensatórios. Apenas no caso de ter havido emissão provisória na posse, que mencionaremos em seguida, então serão devidos esses juros compensatórios. Esses juros vão ser computados desde a emissão do poder público e, como o nome diz, eles compensam o expropriado pela perda antecipada da posse. Quarto, os juros moratórios. Esses juros moratórios decorrem da demora do pagamento. Quinto, os honorários advocatícios também devem ser incluídos. Sexto, as custas e as despesas processuais. Sétimo, a correção monetária. Como mencionamos há pouco, o que vem a ser a emissão provisória na posse? É a transferência do bem para o expropriante, que assim o requer em juízo logo no início da lide, se o poder público declarar em juízo urgência e depositar para o proprietário do bem determinada quantia fixada em lei. Muito bem, uma vez encerrado o procedimento da desapropriação e, portanto, uma vez incorporado o bem ao patrimônio do poder público, este deve registrá-lo no competente cartório de registro de imóveis. Para finalizar, há ainda dois pontos importantes a serem tratados. Primeiro, o proprietário do bem pode exigir esse bem de volta? Imaginem que, naquele ato declaratório lá, inicialmente, o poder público tenha justificado a desapropriação, alegando que naquele imóvel seria instalada, por exemplo, uma escola pública. No entanto, passado algum tempo, o proprietário do bem constata que naquele local não foi feita uma escola pública, mas foi feito um hospital público. Ele tem como exigir de volta esse bem porque houve uma destinação diferente daquela que foi alegada no ato expropriatório, ou melhor, na fase declaratória? Para isso, quer dizer, para responder essa questão, nós vamos ter que falar sobre o Instituto da Retrocessão. Anotem, a retrocessão é o direito que tem o expropriado de exigir de volta o seu imóvel caso o mesmo não tenha o destino para que se desapropriou. Isto está exposto no livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, quer dizer, o conceito que ela dá sobre retrocessão. Esse é um tema que já gerou bastante polêmica e hoje a jurisprudência entende que o expropriado não pode exigir o seu imóvel de volta
caso o Estado tenha dado uma destinação pública a esse bem. Por isso que, no nosso exemplo, embora tenha sido instalado um hospital público e não uma escola pública, isso não dá direito à retrocessão, ou seja, não dá direito a que o proprietário exija o seu bem porque este teve uma destinação pública qualquer, ainda que não aquela especificada originariamente. No entanto, é diferente a situação em que o proprietário consiga comprovar que houve, no caso, um desvio de poder, chamado de predestinação. Aqui sim, quando ocorre a predestinação, ele pode exigir de volta o bem. Na cidade de São Paulo, há um bom tempo atrás, houve um prefeito que costumava perseguir alguns adversários políticos. Às vezes ele removia esses adversários, que eram funcionários da administração pública municipal, para repartições bem distantes. E até especificamente em relação ao nosso tema, certa vez ele desapropriou a casa de um inimigo político que, ao final, conseguiu comprovar o desvio de poder e teve de volta o seu bem incorporado ao seu patrimônio. Com isso, encerramos aqui o nosso estudo sobre as várias formas de restrição do poder público sobre a propriedade do particular e aproveito para fazer uma outra sugestão. Faça um quadro comparativo entre essas diversas modalidades de desapropriação que vimos, porque assim vai ficar mais fácil comparar esses institutos, né, as várias modalidades, e fica mais fácil também para vocês verificarem as suas diferenças. Na hora da prova, é essencial, como vocês podem notar pelas perguntas já formuladas nos exames, que vocês saibam a diferenciação. E às vezes são pequenas nuances aí que vão, digamos, caracterizar essas diversas modalidades de desapropriação.